Gente, então vamos lá. É, Hoje aqui a gente vai conversar durante uma horinha, tá? Sobre legislação penal especial. Minha ideia aqui é a gente fazer um bate-bola. Deixa eu só silenciar aqui. Quem quiser falar é só levantar a mão, tá? Que eu tiro o silenciado. Então vamos lá. A minha ideia é fazer uma revisão dos pontos mais importantes das principais leis que podem cair na prova de vocês, tá? Então, inclusive, eu fiz um resumozinho dos pontos mais importantes. Eu vou pedir para o Wallace mandar no grupo de vocês, que depois vocês podem rever essa aula. Essa aula eu vou pedir depois para disponibilizar para vocês, né, o link. E vocês podem ir acompanhando com esse memento que eu fiz, né? Serve até para colocar algumas anotações relevantes sobre a aula, tá? É algo importante para que vocês acompanhem a aula. Deixa eu só ver aqui se eu já tenho aqui. Eu peço para o Wallace enviar para vocês depois da aula. Então, gente, vamos lá. A legislação especial, ela é bem grande, bem extensa no edital de vocês, né? Espero que, diferente do Senado, a gente de fato tenha questões na prova, legislação especial, que a OCP não fique apenas nas demais disciplinas, né, que haja de fato a distribuição e que sejam cobradas as principais leis. O Wallace é o mentor da turma de vocês. Estou aqui na condição de professor, mas o que vocês quiserem também perguntar sobre orientação, em relação a alguma das leis, você pode me perguntar, pode ficar à vontade. E vamos começar a falar aqui da Lei 13.869. A Lei 13.869 é a lei de abuso, lembrando que essas leis podem estar também na prova discursiva, então a gente sempre tem que se preparar pensando na possibilidade de um discursivo. Eu tenho feito algumas lives no YouTube, do Gran Cursos, sobre a discursiva da Polícia Civil do Goiás. O Wallace tem feito com vocês já também isso aí nas mentorias, né? Então, acredito que vai ser algum tema ligado a penal, processo penal, legislação penal extravagante, já que são as disciplinas que têm maior relação com o cargo. Então, falando de lei de abuso, que eu escolhi a lei de abuso para a gente começar aqui a tratar sobre ela. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que todo crime de abuso é doloso, tá? Não existe crime culposo de abuso de autoridade. Todo crime de abuso é doloso. E não é qualquer dolo, é um dolo específico, tá? Eu quero que vocês tenham um papel e caneta na mão aí, tá? Porque tem alguma outra coisa que eu posso falar que é importante, e é importante que vocês anotem. Então, qual é o dolo específico previsto na lei de abuso? É um dos três possíveis. O dolo de agir por mero capricho ou de satisfação pessoal, o dolo de prejudicar alguém ou o dolo de beneficiar a si mesmo ou uma terceira pessoa. Geralmente, as bancas de concursos, quando cobram a lei de abuso, elas cobram muito aquela parte inicial, que vai do artigo 1º ao artigo 8º, e quando cobram a parte dos crimes, podemos dizer, dos crimes em espécie, que começa ali a partir do artigo 9º, quando cobra essa parte, é uma cobrança mais literal. Então, normalmente, quando a banca cobra os crimes de abuso, elas só dão um Ctrl+C, Ctrl+V na lei. Quando ela quer tornar a alternativa errada, ela modifica o texto da lei de forma a colocar diferente do que está escrito na lei. Tem sido assim. Ou seja, dificilmente uma banca como a OCP, que ainda é uma banca mais literal, apesar que tem cobrado jurisprudência, mas dificilmente a OCP vai trazer uma situação envolvendo a lei de abuso, em que fique nas entrelinhas claro que o sujeito ele não está agindo por dolo, mas, sei lá, por negligência. Por exemplo, o sujeito ele não comunicou a prisão em flagrante porque ele se esqueceu, seria uma clássica negligência, né? Então, mas dificilmente a banca vai fazer isso. O que eu tenho observado é que muitas vezes a banca ela dá um Ctrl+C, Ctrl+V no tipo penal e não faz nenhuma referência ao estado anímico, nenhuma referência ao dolo, tá? Nenhuma referência à vontade do sujeito. O que eu quero dizer com isso é que se a questão ela fez um Ctrl+C, Ctrl+V na conduta descrita na lei, no tipo penal, e aquela alternativa está tudo correto, ou seja, a banca não mudou nada do que está escrito no tipo penal, no artigo da lei, não coloque errado no item, apenas pelo fato de a banca não ter mencionado o dolo do sujeito. Tá? O fato de a banca não ter mencionado o dolo é algo que tem acontecido em várias e várias provas. Quando a banca quiser deixar, quando a banca quiser fazer uma questão em que a pegadinha esteja na intenção,
ela vai deixar claro para você a intenção do sujeito. Bem? Então, dito isso, lembre-se que todo crime de abuso é doloso e não é qualquer dolo, é dolo específico. Prejudicar alguém, de agir por mero capricho ou satisfação pessoal, ou de se beneficiar ou beneficiar uma terceira pessoa. Vamos lá, outra coisa importante, gente. Efeitos da condenação. Esse assunto, quando eu gravei a lei de abuso, eu já falava, olha, isso aqui é o que mais vai cair. E tem sido o que mais tem caído nas provas de concursos públicos, tá? Porque tem várias nuances, tem várias pegadinhas com relação aos efeitos da condenação. Primeira coisa que você tem que distinguir é dois blocos. Cara, eu vou separar os efeitos não automáticos do efeito automático. Nós temos um efeito na lei de abuso que é automático, que é o efeito de tornar certa a reparação do dano. Tá? Ou seja, quando o agente público ele é condenado por abuso de autoridade, não precisa mais haver produção de provas se aquele fato aconteceu, se o agente público ele causou aquele dano ou não causou, o cara já torna certa a reparação do dano. Se o agente foi condenado, eu não vou mais me perguntar sobre isso. Por quê? Porque na esfera penal, eu tenho um contraditório muito robusto, uma ampla defesa muito robusta. Tá? Eu não preciso mais fazer o Estado mover toda a sua máquina para demonstrar o que já foi demonstrado na esfera penal. Tá? Por isso que a condenação por crime de abuso de autoridade torna certa para a vítima a reparação do dano. A única discussão vai ser com relação ao valor do dano, ao quanto do dano. Né? Vai ser 5 mil, vai ser 6 mil, enfim, o valor a ser pago. A lei... Gente, a minha imagem está tremendo? Podem colocar no chat aí. Eu estou com a impressão que está, né? A imagem está tremendo? Deixa eu tentar ajeitar aqui. Eu acho que é um probleminha na câmera. Peraí. Alguma configuraçãozinha aqui na câmera. Deixa eu mudar aqui a porta de entrada. Acho que agora vai parar de tremer. Só um minuto. Eu estou sem imagem, né? Só um minuto, gente. Para resolver isso aqui. É que eu despluguei aqui o... Agora vai parar de tremer, gente. Maravilha, voltamos aqui. Então, como eu estava falando, a lei ela traz uma possibilidade para a vítima de crime de abuso, no sentido de ser uma faculdade, não é obrigatório, tá? É uma faculdade para a vítima do crime de abuso, que ela requer ao juiz da esfera criminal, que caso ele condene um agente público, ele já arbitra o valor mínimo de indenização, um patamar mínimo, um valor mínimo, que vai vincular à esfera civil. A esfera civil não vai poder arbitrar uma indenização menor do que aquilo, tá? Veja que isso é uma possibilidade, isso é uma faculdade. O que é efeito automático da condenação por crime de abuso é tornar certa a reparação do dano. E quando a gente fala efeito automático, significa que, mesmo que o juiz não mencione nada na sentença penal condenatória, esse efeito ele será aplicado. Tá? Mesmo que o juiz não faça qualquer menção, esse efeito ele será aplicado. Efeitos não automáticos, ao contrário. Para que eles sejam aplicados, é necessário que haja uma motivação expressa, uma fundamentação expressa na sentença penal condenatória, senão eles não podem ser aplicados. Mais que isso, também a lei exige que haja reincidência em crime de abuso, reincidência específica, tá? Crime de abuso de autoridade. E quais são esses efeitos não automáticos? Nós temos o efeito da perda do cargo, do mandato ou da função pública, e o efeito da inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos, tá? Só ajeitar um negocinho aqui. Rapidinho. Gente com o microfone aberto. Maravilha, vamos lá. Show. Então, gente, vamos lá. Outra coisa importante da lei de abuso, que eu destacar com vocês, são as penas restritivas de direitos. Tá?
A lei de abuso menciona, ela traz expressamente duas penas restritivas de direito. Ela traz a prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, e ela traz também a suspensão do exercício do cargo, do mandato, da função pública, sem receber remuneração, pelo prazo de 1 a 6 meses. O juiz que vai determinar qual é o prazo. Vai ser de 3, vai ser de 2, prazo de 1 a 6. Diego, todos os crimes de abuso podem ter suas penas substituídas por restritivas de direito? Não. Vai depender se os requisitos do Código Penal estão presentes. Via de regra, sim. O que não pode, gente? Vamos lá. Exemplo. Crime de abuso do artigo 24 da Lei de Abusos. É um crime praticado com violência ou grave ameaça contra o funcionário de um hospital, público ou privado, para que o sujeito ele receba o morto como se vivo estivesse, para dar tratamento como se essa pessoa estivesse viva, para fins de modificar ali a cena do crime, dificultando a apuração com relação ao momento ou ao local em que esse crime foi cometido. Tá? Então, veja, esse crime é cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. E o Código Penal, lá no artigo 44, diz que não pode haver substituição da pena privativa de liberdade, pena de prisão, por restritiva de direito, quando o crime for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Tá? Então, por isso, nesse caso, não vai poder. Beleza, gente? Então, sobre lei de abuso, isso que eu quero que vocês façam é que vocês leiam do artigo 9º até, acho que é o 38, o último crime, até o final da lei de abuso, lendo cada uma das condutas. Porque essa parte tem caído de maneira mais decorebinha, sabe? De maneira mais chata. Tá? É importante você ler todas as condutas, prestar atenção, pega aqueles meus mapas mentais, que ajudam muito para você perceber eventual pegadinha e, lógico, resolver as questões. Vamos lá, na sequência aqui, gente. Lei 7716, que é a lei que trata dos crimes de racismo. Essa lei tem caído muito, especialmente porque nós temos uma decisão recente do STF. E essa decisão, então, tem sido muito cobrada por várias bancas. Tá? Acredito que vocês já tenham visto minha aula na plataforma sobre a lei 7716. E lá eu falo com relação à decisão do STF, que considerou que a injúria racial lá do Código Penal, ela é uma espécie de racismo. E quando a Constituição fala que o racismo é inafiançável, imprescritível, sujeito à pena de reclusão, essa expressão racismo, ela está em sentido amplo, incluindo tanto as condutas da Lei 7716, mas também a injúria racial. Então, nesse caso, a injúria racial passa a ser também um crime inafiançável e imprescritível. Pena de reclusão já tem, então isso não mudou. Agora, o que você tem que ter cuidado é que temos uma distinção muito relevante. Os crimes de racismo da Lei 7716 de 89, eles são de ação penal pública incondicionada, a todos eles. Já a injúria racial não mudou nada, ela continua sendo de ação penal pública condicionada à representação. É importante que se faça essa distinção. Outra coisa, gente, isso vale para ambos. O fato de ser inafiançável não quer dizer que não caiba liberdade provisória. Cabe sim liberdade provisória, só que sem pagamento de fiança. Tá? Quando a gente olha também para a Lei 7716, a gente tem uma dimensão, né? Eu falo de um olhar, como se a gente fizesse um olhar à distância, né? Como se a gente sobrevoasse a lei, né? Um olhar panorâmico da Lei 7716. Você percebe dois grandes blocos, duas grandes categorias de crime. Na verdade, nós temos o crime do artigo 20 e os demais crimes da Lei 7716. Se você observa, quase todos os crimes da Lei 7716 estabelecem uma discriminação, um tratamento desigual, uma distinção, uma restrição, uma preferência, que é indevida por quê? Porque ela reduz, ela elimina um direito que é sagrado, que é o direito ao tratamento igual. Por motivo de quê? PREC, lembra do PREC? Procedência nacional, 2 R's, né? R de raça, tá? R, o outro R de quê? De religião, E de etnia, C de cor e agora homofobia e transfobia. Lembra disso? Beleza. Então, alguém, por exemplo, não pôde entrar em um determinado restaurante, em uma determinada casa de massagem, ele fala até de casa de massagem, né? Eu até brinco isso com ela
lá na aula, quando essa parte do termas, casas de massagem. Alguém não pôde frequentar um estabelecimento comercial, não foi atendido, porque é negro, porque é índio, porque é nordestino, enfim, por um dos motivos previstos na lei. Alguém não recebeu, não pôde se matricular, a matrícula foi negada por um desses motivos, ou não pôde ser, ou não foi contratado, ou não foi promovido, ou não recebeu os EPIs, os equipamentos de proteção individual, enfim. Um tratamento desigual por um desses motivos. Tá? Uma discriminação, um discrimínio, um tratamento diferente por um desses motivos. O artigo 20, diferentemente das demais condutas, ele é mais amplo. Tá? Ele tem relação com uma difusão por meio de uma prática direta de uma discriminação, preconceito, ou incutindo em alguém uma ideia preconceituosa. Esse preconceito ele pode ser feito de diversas maneiras. Quando, por exemplo, alguém fala alguma ofensa com relação a todo um grupo, uma minoria, um grupo vulnerável, por exemplo, negros são criminosos, nordestinos são sujos, generaliza, uma ofensa generalizada, eu posso enquadrar essa conduta no artigo 20. E, gente, está muito em voga por causa das eleições. Isso aconteceu muito, principalmente contra o nordestino, nas últimas eleições. Então, essa ofensa genérica, tá? Eu enquadro no artigo 20. Teve um caso recente também, que teve bastante discussão, que era uma saudação, em tese, uma saudação nazista, né? A bandeira, quando as pessoas cantavam o hino. Essa conduta também poderia enquadrar no artigo 20. Tá? É uma conduta preconceituosa com relação aos judeus. Quando a pessoa também escreve, tem uma conta que a pessoa escreve um livro, só aceitar que tem algumas pessoas que entraram agora, tá? Uma pessoa que escreve um livro com ideias antissemitas. Eu também enquadro no artigo 20, porque tem também relação preconceituosa por conta da procedência nacional, por conta do povo judaico. Tá? Então, as condutas, quando você observar que não é uma conduta que tem a relação com um tratamento diferenciado, uma discriminação que acontecer em determinado local, determinado dia, hora marcada, tá? Quando for algo mais aberto, mas for sim uma difusão de um preconceito, você enquadra no artigo 20. E qual a grande diferença do artigo 20 para a injúria? Porque você fala de ofensa, isso me remete muito à injúria, mas eu também posso me remeter ao artigo 20. Qual é a grande diferença? Na injúria, a ofensa ela é para uma pessoa determinada, para uma pessoa específica, possível especificar. Já no crime do artigo 20 da 716 é para todo um grupo, uma coletividade. Não contra o João, não contra o Francisco, mas contra qualquer pessoa que seja daquela etnia, que seja daquela procedência nacional, daquela religião. Tá? E aí é a diferença para fins de enquadramento da conduta no tipo penal específico. Isso tem caído muito, muito em prova, tá? Por isso que a gente traz hoje uma aula mais prática. A minha ideia hoje é olhar as questões que têm caído e tocar em pontos que são importantes, revisando aí os aspectos mais essenciais da lei. Já vou ver com o professor Wallace para na semana que vem a gente dar continuidade, marcar mais uma aulinha, porque provavelmente não vai dar para a gente esgotar tudo aqui nessa aula, são muitos assuntos, né? E aí na semana que vem eu vou ver um dia que fique bom para vocês também, tá? Nesse mesmo horário. Gente, outra coisa importante, efeitos da condenação na lei 7716, tá? A lei fala da possibilidade da perda do cargo, do emprego público, da função pública. Esse efeito, ele não é automático, tá? Mais uma vez, esse efeito não é automático para o agente público. É preciso que haja motivação expressa na sentença penal condenatória. E também tem outro efeito que também não é automático, que é a suspensão do funcionamento do estabelecimento comercial por no máximo 3 meses, tá? Pelo prazo máximo de 3 meses. Beleza? Vamos aqui, gente. Continuando. Com relação agora, vamos dar um pulo agora para a lei de organização. Oi, pode falar. E a questão da cassação? Quem está Tem falando? uma. Yasmin. Yasmin, deixa eu só ver que eu não estou vendo você na câmera. Pode Não, falar. tá desligada, tá com problema. Em relação à cassação também, é suspensão ou é cassação do funcionamento? Suspensão, tá? Suspensão do funcionamento. Por no máximo 3 meses, tá? É um prazo máximo de 3 meses. Tudo bem? E tem Ali alguns fala. que é cassação, não tem? Que eu fiz uma questão recente. Depois me manda essa questão, tá? Da lei 7716?
Não, Você então, pode eu estar não sei se é essa, eu não sei se eu estou confundindo ou se é você outra, pode, entendeu? você pode estar confundindo com alguma outra lei, tá? Depois você achar, você me manda a questão. Tá Deve bom. estar. Você consegue ver as questões que você resolveu por último no seu banco de questões. Ele mostra para você, tá? Mas, Tá de bom. fato, a lei fala que a suspensão do funcionamento, e o prazo é máximo de 3 meses. Não faria sentido falar em cassação se ele estabelecesse um prazo máximo de 3 meses, tá? Beleza, obrigada. Beleza? Valeu, meu querido. Obrigado, você. Então, gente, falando da lei de organização criminosa agora, tá? A lei 12.850 é uma lei também que deve ter questão na prova de vocês. Assim, eu espero, né? Porque é uma lei muito relevante para quem é das carreiras policiais. A questão que mais é cobrada da lei de organização criminosa em carreiras policiais, ela geralmente orbita, né, essas questões orbitam em alguns temas. Por exemplo, conceito de organização criminosa, conceito barra crime de organização criminosa, que está ali no artigo 2º da lei. A parte de infiltração e de ação controlada. Esses 3 temas caem muito em provas de carreiras policiais. Também as bancas têm colocado muito a parte de colaboração premiada, especialmente porque foi muito modificado recentemente com o pacote anticrime, e por ser novidade, tem aparecido muito em provas mais recentes, por ser novidade, tá? Colaboração premiada é um assunto que tende a cair mais para o delegado, porque o delegado de polícia ele pode realizar tratativas de colaboração premiada com o investigado. Tá? Ele pode, sim, só que hoje entende-se que é necessária anuência do Ministério Público. Tá? O delegado pode entabular, ele pode realizar acordo de colaboração premiada com o investigado, mas é necessário que o Ministério Público dê o ok, dê a anuência como condição de eficácia desse acordo de colaboração premiada, tá? Então, esse assunto ele tende a cair mais para delegado de polícia, colaboração premiada. Eu espero que na prova de vocês, se for cair questão da Lei 12.850, seja com relação ao conceito de organização criminosa. Quando a gente fala de conceito, isso inclui também o enquadramento típico, né? O crime de organização criminosa. A parte de infiltração ou até mesmo de ação controlada. Conceito de organização criminosa, gente. Eu fiz uma questão discursiva, inclusive eu resolvi na última sexta-feira, que é uma questão que eu fiz lá para o pessoal do Senado, lá para a prova um dos nossos simulados da Polícia Legislativa. Essa questão é uma questão que versa sobre o conceito de organização criminosa. Eu peço para que o candidato ele faça distinção para o conceito de associação criminosa lá do Código Penal. Gente, só saber o número de agentes não é suficiente. Eu sei que muita gente lembra do número. Diego, eu lembro que a organização criminosa são 4 ou mais agentes, associação de 4 ou mais pessoas em organização criminosa. Muita gente lembra disso, né? Mas não basta isso, porque só isso não distingue a organização criminosa de uma outra associação criminosa, seja associação criminosa do Código Penal, seja associação para o tráfico, lá da Lei 11.343. Porque, por exemplo, a associação para o tráfico, você lembra, são 2 ou mais pessoas, artigo 35 da Lei 11.343. A associação criminosa lá do Código Penal fala em 3 ou mais pessoas. Veja que esse ou mais, se eu posso ter, então, eu posso ter, então, 5 agentes, 6 agentes, sendo uma associação para o tráfico, ou sendo associação criminosa, ou também sendo uma organização criminosa. Tá? Obviamente, eu vou distinguir a associação para o tráfico da associação criminosa, porque no caso específico da associação para o tráfico, eu tenho um objetivo da traficância. 2 ou mais pessoas se associam com o objetivo de cometer crimes de tráfico, tá? Previstos na Lei 11.343. Então, pela especialidade, eu aplico o artigo 35 da Lei 11.343 e não acho que é o 288 lá do Código Penal. Tá? Agora, a grande dificuldade é com relação à organização criminosa. Cara, o que realmente distingue, então, a organização criminosa das demais associações? Tá? O que distingue, de fato, é a chamada hierarquia, porque a Lei 12.850, de 2013, fala que a organização criminosa é uma associação de 4 ou mais agentes, 4 ou mais pessoas, com estrutura ordenada, hierarquia. Tá? Então, esse é o primeiro grande elemento que vai caracterizar a organização criminosa. Hierarquia, estrutura ordenada, são expressões sinônimas. Tá? Cadeia de comando pode aparecer assim na prova também. É mesmo, cadeia de comando, estrutura ordenada, hierarquia, são expressões sinônimas. A divisão de tarefas também, outro elemento essencial. Divisão de tarefas, ainda que informal. Então, esses 2 elementos são os elementos mais importantes
da ideia da organização criminosa, do conceito de organização criminosa. Mas a lei continua, ela fala, tem um objetivo de obter vantagem de qualquer natureza, veja que essa vantagem ela não precisa ser necessariamente uma vantagem de natureza econômica, pode ser vantagem de qualquer natureza, por intermédio da prática de infrações penais, tá? Cujas penas máximas, eu vou olhar para a pena abstrata, olhar para o máximo de pena, seja superior, não é igual ao superior, é superior, necessariamente maior do que 4 anos, ou que seja de caráter transnacional. Se for de caráter transnacional, não precisa que a infração penal máxima, né, a pena máxima dessa infração penal, seja superior a 4 anos, já que esses critérios eles são alternativos. Ou seja, pena máxima superior a 4 anos ou caráter transnacional. São critérios alternativos, vocês sabem muito mais do que eu, porque vocês estudam raciocínio lógico e matemático, né? A grande sacada aqui do conceito de organização criminosa, então, é a gente perceber que os dois elementos mais importantes são os que eu acabei de falar para você, a hierarquia ordenada e a divisão de tarefas ainda que informal. Outra sacada bem interessante com relação à organização criminosa é você lembrar, cara, isso vai valer para a sua vida, porque isso cai em muitas provas de concurso. Então, cara, eu passei na PCJ, eu quero continuar, eu sou formado em direito, quero passar para delegado. Isso vai valer, isso cai muito, chove em prova de concurso. Diego, é necessário, estou perguntando para você, é necessário que essas infrações penais elas tenham sido efetivamente praticadas para eu ter ali uma organização criminosa? Não, não é necessário. Porque veja que a organização criminosa ela tem um objetivo de obter vantagem por meio dessas infrações penais. Basta que haja objetivo, né? Que haja, sim, a ideia de cometer essas infrações para realizar esse objetivo, de obter essa vantagem. Então, se eu tenho eu aqui, a Aline, a Amanda, o Fábio aqui, 4 agentes, né? Nós temos aqui, eu exerço comando, por exemplo, né? Eu sou o líder. Temos aí, então, a hierarquia. Temos uma divisão de tarefas. Olha só, Bianca, você vai fazer aquilo. Aline, você vai trazer a droga lá do Paraguai. A Bianca vai transportar, depois que passar pela fronteira. O Fábio vai pulverizar essa droga. Enfim, a gente está dividindo. Só que, veja, vamos supor que nós planejamos tudo, né? Nós nos associamos com estabilidade e permanência. Estabilidade e permanência está presente em qualquer associação criminosa, tá? É para distinguir uma associação criminosa de um mero concurso eventual de pessoas. Tá? Então, nós nos associamos com a ideia de que aquilo continue durante um tempo relevante, enfim, de maneira não episódica, estável e permanente, para trazer essa droga do Paraguai para o Brasil e pulverizar por, sei lá, 2 estados da federação. Tá? Vamos pulverizar aqui no Distrito Federal e no Goiás. A gente vai distribuir essa droga no Distrito Federal e no estado de Goiás. Né? E nós temos toda a divisão de tarefas. Pô, a Aline ela vai trazer a droga, ela vai passar a droga pela fronteira, a Bianca vai realizar o transporte e o Fábio vai fazer a venda, vai fazer a distribuição. Pô, dividimos tudo. Eu sou o líder, sou o comandante da porra toda. Vou cuidar da gestão financeira da organização criminosa. Só que, de fato, pô, a Aline nem viajou para o Paraguai. A gente, de fato, nem sequer realizou o tráfico, mas toda essa estrutura foi descoberta. Esse planejamento, essa estrutura, essa divisão de tarefas foi descoberta. Nós já praticamos o crime de organização criminosa. Por quê? Porque, nesse caso, nós nos associamos, as 4 pessoas aqui, né, que estão associadas com estabilidade de permanência, com hierarquia, com divisão de tarefas. Não precisa nem ser formal, pode ser informal, tá? Com o objetivo de obter vantagem financeira por meio de quê? Do tráfico, que é uma infração penal, cuja pena máxima é superior a 4 anos. Então, de fato, o crime de organização criminosa já se consumou. Diego, se de fato vocês traficarem, aí nós respondemos pelo crime de organização criminosa e pelo tráfico em concurso material de crimes. Tá? Perfeito? Essa ideia é muito importante. Essa ideia também se aplica com relação à associação para o tráfico. Eu suponho que 2 pessoas se associam com estabilidade e permanência. Não temos aí uma organização criminosa. Né? Temos uma associação para o tráfico lá do artigo 35. Por mais que o tráfico não tenha acontecido, Diego, lá no artigo 35, eu vou responder, junto com essa outra pessoa, pelo crime do artigo 35. Se nós, de fato, traficarmos, responderemos pelo artigo 35 e pelo artigo 33 da Lei 11.343, a Lei de Drogas. Beleza? Lembrando que é o seguinte, lá na Lei de Drogas, agora estou fazendo uma conexão de leis, né?
Lá na lei de drogas, se o sujeito ele responde pelo 35 e pelo 33, com relação ao tráfico, por mais que ele seja primário, por mais que ele tenha bons antecedentes, por mais que eu não tenha aí uma organização criminosa, porque de fato não tem, aí uma associação para o tráfico, tá? Esse sujeito aí, ele não vai ter direito à redução de pena de 1/6 ou 2/3. Por quê? Porque no momento em que ele se associa para o tráfico, ele se dedica a atividades criminosas, e aí eu tenho um requisito não atendido para concessão da redução de 1/6 ou 2/3 correspondente ao tráfico privilegiado, tá? Mas vamos voltar aqui, voltando aqui, saindo da lei de tráfico, lei de drogas, lei 11343, e voltando aqui para a lei 12.850. Outra coisa que eu coloquei aqui para lembrar, que te falar para vocês, é com relação à ação controlada, tá? Gente, ação controlada é um assunto, de fato, que deve estar presente, e eu quero que vocês tenham cuidado. Por quê? Porque quando você observa a ação controlada na lei 11.343, na lei de drogas, lá a ação controlada exige prévia autorização do juiz, tá? Exige prévia autorização judicial. Deixa eu só ver aqui se tem alguma coisa tentando entrar aqui. Já com relação à lei 12.850, a lei de organização criminosa, tá? Não é necessária prévia autorização judicial. Basta que haja uma prévia comunicação ao juiz. E aí, se for o caso, ele pode estabelecer limites à ação controlada. É uma grande diferença. Tá? Se eu tiver uma organização criminosa que está traficando, eu aplico a lei 12.850. Tá? Nesse caso, não vai precisar de prévia autorização judicial para ação controlada. Basta o quê? Basta prévia comunicação ao juiz. Tudo bem? Vamos lá, gente. Outra coisa que eu coloquei aqui para lembrar vocês, para vocês não confundirem, tá, gente? Não confundam as causas de aumento, que é uma pegadinha de prova muito clássica. Olha só, emprego de arma de fogo aumenta a pena até a metade. Tá? Nós temos a maior parte das causas de aumento da lei 12.850 sendo aumento de 1/6 a 2/3. Tá? 1/6 a 2/3. Se comprovar que a organização criminosa tem conexões com outras organizações criminosas, ou tiver atuação transnacional, se tiver, por exemplo, participação de criança ou adolescente, se tiver concurso de funcionário público e o funcionário público gerar algum tipo de facilidade, ou seja, essa condição de gerar alguma condição favorável para a organização criminosa, enfim, todas as causas de aumento de pena, quase todas, são de 1/6 a 2/3. Eu quero que vocês leiam essas causas de aumento, tá? Mas emprego de arma de fogo é diferente, não é de 1/6 a 2/3. O aumento é de até metade. Tá? Outra coisa que eu coloquei a você aqui, olha só, gente. Quem exerce o comando da organização criminosa não é causa de aumento de pena, tá? É agravante. Porque a banca pode brincar. Aquele que exerce o comando aumenta de metade. Não, não, não. É arma de fogo, emprego de arma de fogo. Aquele que exerce o comando aumenta de 1/6 a 2/3. Não, não. Não é aumento, tá? É agravante, é agravante. Comando é agravante, tá? Então a banca ela pode brincar com vocês, misturando isso aí na hora da prova. Eu não quero que vocês caiam nessa pegadinha, pelo amor de Deus. Beleza, gente? Vamos lá, falar de infiltração. Gente, infiltração é algo muito delicado. Por quê? Porque quem entende de infiltração é a polícia. Quem vai ser infiltrado é um agente policial. Quem é que vai estar com o seu na reta? Né? É o agente policial. Então, veja que, Diego, é possível que o Ministério Público ele faça um requerimento de infiltração? Sim, é possível. Mas, nesse caso, vai haver a necessidade de ter uma manifestação técnica do delegado, da autoridade policial, ou seja, a polícia. Então, nós temos duas possibilidades para infiltração. Lembre que só vai ter infiltração com decisão judicial. Não tem infiltração sem prévia decisão judicial. Tá? Infiltração sem prévia decisão judicial é nula. E tudo que for produzido de prova é nulo. De pleno direito. Então, vamos lá. Quais são os caminhos, então, para eu ter uma infiltração? Eu posso ter uma representação do delegado de polícia. E, nesse caso, o juiz tem que ouvir o Ministério Público antes de decidir. Eu posso ter um requerimento do Ministério Público e, nesse caso, antes do juiz decidir, ele pede ao delegado uma manifestação técnica.
Tá? E aí, então, o juiz decide se vai autorizar ou não a infiltração. A infiltração, gente, ela tem um prazo de 6 meses, mas esse prazo ele pode ser prorrogado. Na infiltração tradicional, não há limites para a quantidade de prorrogação. Na chamada infiltração virtual, na Lei 12.850, temos um limite de 720 dias. Tá? 720 dias. Então, tem esse teto para infiltração virtual na Lei 12.850. Tudo bem? Então, são detalhes que podem ser cobrados nas provas de vocês. Tudo bem, gente? Vamos lá. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui para não esquecer de falar para vocês. Gente, nós temos o benefício na colaboração premiada, que eu falo que é o melhor dos benefícios, né? O rei dos benefícios. Que é quando o Ministério Público ele nem denuncia o sujeito. O sujeito não vai nem ser denunciado. Porque, cara, quando a gente fala aqui de colaboração premiada, a gente tem lá o perdão judicial, a redução de pena em até 2/3, né? A gente tem a possibilidade de substituição corretiva de direito. Mas, cara, olha só, que benefício é esse que o Ministério Público nem denunciar? Sim, é um puta benefício. Mas eu tenho que ter condições para isso. A lei ela estabelece requisitos. A primeira coisa, o sujeito ele não pode ser o líder. Tá? Ele não pode ser o líder, não pode exercer o comando da organização criminosa. Tá? Segunda coisa, ele tem que trazer algo novo. Não adianta ele trazer algo sobre o qual já se tem conhecimento. Tá? Ele tem que trazer uma novidade. Terceiro requisito é que ele tem que ser o primeiro a colaborar. Tá? Então, não se esqueçam desses 3 requisitos. Para ter o benefício, melhor dos benefícios, que é o Ministério Público nem denunciar, eu preciso ter cumulativamente 3 requisitos. Não pode ser o líder, tem que ser o primeiro a colaborar e tem que trazer algo novo. Falando assim, vocês não vão esquecer na hora da prova. Então vamos lá, gente, agora falar um pouquinho da Lei Maria da Penha, tá? Da Lei 11.340 de 2006. É uma lei que eu espero que esteja na prova de vocês. Tá? Então ela vai ser a minha aposta para a prova de vocês. E hoje eu vou ficar com a Lei Maria da Penha, a gente vai parar hoje com a Lei Maria da Penha. E aí na próxima semana a gente vai trazer as outras leis, tá? Tipo lei de interceptação, lei de crimes hediondos, lei de tortura. Eu separei aqui para vocês, lei de drogas, tá? Lei de estatuto de desarmamento, tá? Mas eu quero falar agora bastante sobre a Lei Maria da Penha. Gente, Lei Maria da Penha. Muita gente confunde a Lei Maria da Penha porque você vem estudando tanto direito penal, tantos crimes, né? Pô, estudei lá em penal crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio, crimes contra a administração pública. Aí estudei um monte de lei penal, tem um monte de crime, lei de abuso, uma porrada de crimes. E eu chego na Lei Maria da Penha. E a sua tendência é que, depois de ter visto tantas leis com tantos crimes, né? Lei 716, uma porrada de crime, e tantas leis, a lei de drogas, vários crimes. Aí você chega na Lei Maria da Penha. Você espera que tenha ali vários tipos penais, né? Várias condutas, vários crimes em espécie na Lei Maria da Penha. E, para sua surpresa, você vai ver que só tem um. E esse que teve foi incluído recentemente, ele nem existia, que é o sujeito que descumpre a medida protetiva de urgência. Tá? Que quase não cai, sua banca quase não cobra. Por quê, gente? Porque a Lei Maria da Penha ela se preocupa menos em criminalizar condutas e mais em proteger a mulher. Né? A Lei Maria da Penha ela cria um sistema protetivo para a mulher que é vítima de violência doméstica e familiar. Tá? E quando você entende isso, você passa a entender muito melhor a lei. Quando você entende isso, você passa a entender que a lei ela vem para proteger a mulher que está em condição de vulnerabilidade. Ela está em condição de hipossuficiência. E você começa a ver a Lei Maria da Penha, você começa a perceber que ela não se aplica a qualquer violência contra a mulher. Questão que caiu. Acho que foi feita pela OCP, em 2020. Houve uma briga de trânsito, uma discussão de trânsito, e aí a mulher buzinou, o sujeito estava no semáforo, ela buzinou no semáforo, o sujeito saiu puto, começou a discutir com a mulher e deu um soco na mulher. Pagou a mulher, né? Machucou, o olho ficou roxo. Só que eles não se conheciam, nunca tinham se visto na vida, enfim, não era familiar, nunca tinham se visto na vida. Nesse caso, a banca perguntava se aplicava ou não a Lei Maria da Penha. A gente não aplica. Lógico que, se fosse uma questão discussível, você teria que discorrer sobre o âmbito de aplicação da Lei Maria da Penha. Mas vamos tentar entender.
Cara, a Lei Maria da Penha visa proteger a mulher, que ela está sofrendo violência doméstica e familiar. Nessa situação, lá, desse exemplo no trânsito, essa briga de trânsito, lá, pessoas que nunca tinham se visto na vida. Essa violência não é uma violência doméstica e familiar. Essa mulher não tem nenhum relacionamento com esse sujeito. Não é mulher, não é namorada, não é familiar, não é filha, por exemplo. Não foi num ambiente. Essas pessoas não estão convivendo no mesmo ambiente, elas não fazem parte de um ambiente doméstico. Então, veja, essas pessoas talvez nunca mais se vejam na vida. Provavelmente só, talvez, numa audiência futura, né? Por conta da lesão corporal. Não estou dizendo que o sujeito vai ficar impune, não. Ele vai responder pela lesão corporal que ele causou a essa mulher. Tá? Vai depender da lesão corporal, se é leve, se é grave, se é gravíssimo. Vai responder pelo crime do artigo 129, tem alguém entrando aqui, lá do Código Penal. Ele não vai ficar impune. Mas veja que, por que eu tenho que proteger essa mulher se ela não tem contato com esse sujeito? Não dá para que ficar protegendo ela. Por exemplo, afastamento do agressor do lar, que lá, eles não têm lá em comum. Tá? A possibilidade da mulher se afastar do seu local de trabalho pelo prazo até 6 meses. Por que ela se afasta do local de trabalho dela? O cara só tem ela trabalha, nunca nem viu. Você percebe que ela não precisa de medidas protetivas. Por quê? Porque essa violência não é uma violência doméstica familiar. Aí você começa a entender. Aí você vai entender também, e passa a fazer sentido, os âmbitos de aplicação. Porque não é qualquer violência. É violência na unidade doméstica, é o UDF-RIA, né? Unidade doméstica, família e relação íntima de afeto. UD, unidade doméstica. O que é unidade doméstica, Diego? A lei fala que é um espaço de convívio permanente de pessoas ou entre pessoas, incluindo-se as esporadicamente agregadas. Porque minha casa é uma unidade doméstica. Tá? Então, vamos dizer que, por exemplo, eu recebo aqui na minha casa uma pessoa que vem fazer um curso de formação da Polícia do Senado, ela vem passar aqui, sei lá, uns 2 ou 3 meses na minha casa. Ela é minha hóspede, só que ela vem passar um tempo relevante aqui. Cara, ela passa de forma logicamente esporádica, mas ela passa a integrar esse espaço de convívio permanente. Então, nesse caso, se eu pratico violência contra essa mulher, ela tem direito a medidas protetivas contra mim. Agora ela integra, mesmo que esporadicamente, essa unidade doméstica. A empregada doméstica, por exemplo. Agora, vem alguém aqui na minha casa, vem alguém, por exemplo, um técnico de informática aqui na minha casa, ajeitar minha impressora, quebrou. O cara nunca veio aqui e nunca vai voltar aqui, só vem consertar e vai embora. Aí começa a discutir, sei lá, com minha namorada aqui, que vive aqui comigo, e aí ele, sei lá, dá um tapa lá na minha namorada. Cara, eu vou aplicar a Lei Maria da Penha? Não. Por quê? Porque esse cara não está agregado a essa unidade doméstica. Esse técnico de informática não está agregado. A visita dele aqui é eventual, é única. Tá? Então, percebe que quando a lei fala incluindo-se as esporadicamente agregadas, são pessoas que estão ali por um certo... vão ficar ou estão por um tempo relevante, ou estão indo e voltando, como uma empregada doméstica, como uma pessoa que, sei lá, faz diárias ali, sei lá, 3 vezes por semana. Né? E a Lei Maria da Penha já foi aplicada em empregada doméstica. Tá? Vamos lá. Aí nós temos, então, vocês compreenderam unidade doméstica. Família. Âmbito familiar. Família é sentido amplo. Não é só relação sanguínea. São pessoas que, inclusive, se consideram como família. Tá? Não é necessário parentesco formal. Pessoas por decisão. Cara, estou aqui, digamos, você está com você passa a conviver, sei lá, com seu enteado, cara, o seu enteado, ele é família para você. A sua enteada é família para você, tá? Porque não precisa haver vínculo sanguíneo, tá? São pessoas que têm vínculo de afinidade ou por decisão. Tá? Então, inclusive, esse que a gente chama de parentesco afetivo, né? Os vínculos afetivos familiares, eles são considerados para esse conceito amplo de família da Lei Maria da Penha. E, nesse caso, não precisa que a violência ocorra dentro de casa. Ela pode acontecer em qualquer lugar. Pode acontecer num hotel, na rua, no ambiente de trabalho da mulher, qualquer lugar. Beleza? E outra coisa, a vítima vai ser mulher ou a trans
a mulher trans, de acordo com a adesão do STJ recente. Mas o agressor pode ser homem ou pode ser mulher. Por exemplo, uma relação familiar pode ser irmã contra outra irmã. Tá? Pode ser a filha contra a mãe. Tudo bem? A filha agressora, por exemplo. Beleza? Outra coisa, a mãe contra a filha. Aí a gente vai para a relação íntima de afeto agora. Vimos o D de unidade doméstica, F de família e o RIA de relação íntima de afeto. A lei fala relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido. Quando ela fala convive ou tenha convivido, não é que tenha morado, mas o sentido que essa relação ela pode ser atual ou pode ser uma relação que não existe mais, mas que já houve. Um ex-marido em relação a ex-mulher, um ex-namorado em relação a ex-namorada. Tá? Tanto é que a própria lei reforça, mesmo que não haja, ou independentemente de coabitação, a STJ reforça na súmula 600, não precisa haver coabitação, não precisa morar junto. É uma questão muito linda da FGV, que ele traz a situação de um casal que tinha se separado de fazer um bom tempo, e o sujeito estava lá praticando violência psicológica contra a mulher. Inclusive, eu fiz essa questão nas nossas aulas aqui, na Lei 13869. Veja, a relação íntima de afeto. Não é atual, mas em relação da violência com a relação íntima de afeto, que já existiam. Voltando agora para a situação da briga de trânsito. Ali eu não tenho unidade doméstica, eu não tenho relação familiar, nem relação íntima de afeto. As pessoas não se conheciam. Então não tem que se aplicar a Lei Maria da Penha. Tá? Outra coisa importante, gente, com relação à Lei Maria da Penha. Lesão corporal leve e lesão corporal culposa, gente. Há uma exceção com relação à natureza da ação penal. Tá? Vamos lá, gente. A Lei Maria da Penha ela não muda, tá, em regra, a natureza da ação penal dos crimes praticados contra a mulher. Então, por exemplo, ameaça contra a mulher não muda. Vai ser um crime de ação penal pública condicionado à representação. A única coisa que muda, tá, é quando for lesão corporal leve e lesão corporal culposa contra a mulher num contexto de violência doméstica familiar. Por quê, digo? É importante que você entenda por quê, porque você não precisa decorar. Tá? Você vai entender por quê. Veja, não se aplica a Lei 9.099 nos casos de violência doméstica familiar contra a mulher. Quem diz isso é a Lei Maria da Penha. Não se aplica a Lei dos Juizados Especiais Criminais. Tá? Não se aplica a Lei 9.099. Então, não tem transação penal, não tem suspensão constitucional do processo, não tem procedimento sumarício, não vai para o juizado especial. Tá? A Lei 9.099, quando ela veio a lume, né, em 95, ela modificou no Código Penal a natureza da ação penal dos crimes de lesão corporal leve e lesão corporal culposa. Antes da mudança que a Lei 9.099 fez lá no Código Penal, esses crimes eram de ação penal pública incondicionada. Aí a Lei 9.099 mudou o Código Penal e falou, olha, agora vai ser de ação penal pública condicionada à representação. Tá? Isso foi mudança feita pela Lei 9.099. Aí o entendimento dos tribunais é o seguinte, olha, já que a Lei Maria da Penha não manda aplicar a 9.099, diz que não pode aplicar a 9.099, e foi a 9.099 que modificou a naturalização penal desses crimes, então essa modificação não valeu para os casos de lesão corporal leve e lesão corporal culposa envolvendo violência doméstica familiar contra a mulher. Por isso que esses crimes, caso sejam praticados em um contexto de violência doméstica familiar contra a mulher, eles fogem da regra e passam a ser o quê? De ação penal pública incondicionada. O resto, gente, segue o que está na lei. Como eu falei, ameaça, o Código Penal diz que é condicionado à representação. Vai ser condicionado à representação. Tá? Aí você tem que verificar. A gente lembra, quando você estuda ação penal com o professor Wallace, que quando o Código Penal ou a lei penal não fala nada é porque é incondicionada. Né? Quando ele quer que seja de ação penal privada, ou condicionado à representação, ou público condicionado à representação, ele coloca expressamente, ele menciona, ele faz uma previsão expressa nesse sentido. Né? Vamos lá, Diego. Eu ouvi falar, quando a Lei Maria da Penha veio, que é aquelas crendices populares, né? Que a gente ouve na padaria. Eu ouvi falar que a mulher não pode retirar a queixa, né? As pessoas falam de maneira não técnica, né? Retirar a queixa. Não é assim, tá, gente? A mulher pode sim, vamos falar agora corretamente, se retratar da representação. Ela pode sim se retratar, desistir da representação. Só que, segundo o artigo 16
da Lei Maria da Penha, da Lei 11.340, temos algumas condições. Temos um momento em que ela pode fazer isso. Tá? Ela pode fazer até o quê, gente? Oferecimento ou recebimento da denúncia? Alguém coloca no chat aí. Recebimento. Tá? Até o recebimento da denúncia. Numa audiência especialmente designada com a presença do Ministério Público. Beleza, gente? Então, tem condições para que isso aconteça, segundo o artigo 16 da Lei Maria da Penha. Isso cai muito em prova. Tá? Outra coisa que tem caído bastante porque é uma modificação recente. Vamos lá, gente. Tem uma medida protetiva que ela é mais gravosa, que está dentro daquela categoria das medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor, que é afastar o agressor do lar, o afastamento do agressor do lar. Esse afastamento, ele, via de regra, será feito pelo juiz. A regra é que seja feito pelo juiz. Só que temos alguns casos em que há exceções a essa regra. Quais são os requisitos para que eu aplique as exceções? Primeira coisa, isso tem que acontecer num município que não é sede de comarca. Município geralmente muito pequeno. Cidade muito pequena que não tem fórum, não tem juiz. O fórum, o juiz, ele está em outra cidade. Tá? O município não ser sede de comarca. Outro requisito que é adicional, é cumulativo. Haver risco atual ou iminente à vida, à integridade física ou psicológica da mulher. Então, esses requisitos devem estar presentes. Nesse caso, não havendo juiz, logicamente, é porque o município não é sede de comarca, né? E havendo também esse risco atual, iminente, à vida, integridade física ou psicológica da mulher, pode a autoridade policial, o delegado de polícia, afastar o agressor do lar. Se o delegado não estiver presente, quem pode afastar é o policial. É o policial, está de plantão lá. Ele pode afastar. Nessas duas hipóteses excepcionais, ou seja, afastamento feito pelo delegado ou ausente do delegado pelo policial, tem que ir para o juiz, tem que informar o juiz no máximo em 24 horas. E o juiz também, no máximo em 24 horas, vai decidir se mantém ou se revoga esse afastamento do agressor do lar. Cuidado para você não confundir o prazo das medidas protetivas. O prazo é 48 horas para subir, 48 horas para decidir. Aqui, nesse caso, é diferente, é 24. Por quê? Porque é uma situação mais urgente, mais específica, tá? Em que o delegado e até mesmo o policial realizam um ato que, via de regra, é realizado apenas pelo juiz. Bem, gente? Meus queridos, é isso. Hoje ficamos por aqui com relação às leis, né? Na próxima aula, a gente vai falar de outras leis na semana que vem, trazendo sempre o que é mais relevante, tentando cobrir ali o que a gente imagina que pode cair na prova de vocês, tá? E aqui eu vou dar algumas dicas para essa reta final, tá? É muito importante resolver questões. Se vocês já tiverem esgotado as questões da UCP, tem bancas que parecem muito com o estilo da UCP, né? A VUNESP é um banco que parece bastante, a IBFC, IDECAN, tá? Fundação Carlos Chagas, algumas provas. O foda é que a Fundação Carlos Chagas não faz muito concurso de carreira policial, faz mais de tribunal. Então, os conteúdos priorizados não são os mesmos. Tá? Então, não é uma boa referência a FCC. Eu daria preferência a essas outras bancas. VUNESP, a própria IBFC tem pego muitos concursos de carreiras policiais. Questões da IADES também. A IADES já pegou muitos concursos de carreiras policiais. Tá? Então, tem bancas que podem ajudar vocês quando esgotar o repertório de questões. Tá? A Aline perguntou quais dessas leis você acha que pode vir a ser questionada em uma possível discussível. Eu aposto muito na Lei Maria da Penha. Tá? A minha grande aposta é na Lei Maria da Penha. Ou na Lei de Drogas. As duas aí ficam as minhas duas principais apostas. Tá? Se eu pudesse, se eu tivesse que... Meu coração... Se eu tivesse só direito a uma aposta, meu coração disse que é a Lei Maria da Penha. Tá? Mas, assim, questões boas de discussível. A lei de abuso é uma questão boa de discussível. A lei de drogas é uma questão boa discussível. Tá? Então, temos leis aqui, essas três, assim, a banca teria mais facilidade para fazer questão discussível. Beleza? Então, é isso, gente. Eu fiquei muito feliz de estar com vocês aqui, de conhecer vocês e ter esse tempinho com vocês. E eu quero que vocês aproveitem aí o restante da noite. Está cedo ainda, tá para estudar mais algumas horinhas.
dá para fazer mais questões, dá para revisar mais. E nessa reta final a gente ganha muitas questões, tá? Então, deem o seu melhor. Quando estiver chegando perto da prova, vocês vão tirando um pouquinho o pé do acelerador, para não chegarem cansados no dia da prova. Mas não deixem de estudar. E aí, tem que estudar na véspera? Sim. Vai revisar. Especialmente o decorebinha. A OCP tem muito decoreba, tá? Então, pega aqueles decorebinhas, que de vez em quando caem, prazos especialmente, e vejam na véspera. Cara, nos 2 dias, na antevéspera e na véspera, é muito bom você ver prazo. Então, cara, eu vou pegar aqui a lei de drogas. Tudo que é prazo aqui da lei de drogas eu vou esgotar. Cara, tudo que é prazo aqui da lei 9296 eu vou esgotar. Tudo que é prazo aqui do Código Penal. Prazo. Porque você consegue, numa brincadeirinha dessa, ganhar, sei lá, 3, 5 questões. E fica naquela sua memória de curta duração, memória de curto prazo, né? Aquela coisa que você leu e você lembrou porque você viu ontem, você viu hoje, né? Às vezes, cara, já sonhei com questão no dia da prova. Acordei e sonhei. Fui lá olhar o prazo, caiu na prova. E fica na memória de curto prazo. Então, na semana que vem, faço essas revisões mais decorebinhas. A OCP, ela mudou muito, mas ainda é uma banca que cobra muito decoreba, tá? Ela não mudou tanto assim, não. Beleza, gente? Então, um grande abraço para vocês, uma excelente noite com Deus e até semana que vem. Valeu mesmo. Eu que agradeço, querida.